Olá, tudo bem? Retomando então sobre o nosso revisão de álgebra. Nesse vídeo a gente vai falar sobre transformar palavras em equações. Traduzir dos enunciados para a linguagem matemática para então resolver as equações. O dobro de um número, menos 7 é igual a 15. Como é que fica isso? O dobro de um número e a gente não sabe que número é esse. Então, o dobro de um número, 2x, menos 7 é igual a 15. A gente montou uma equação do primeiro grau. Então, a diferença entre equação e expressão algébrica, qual é? Uma expressão algébrica é simplesmente um conjunto ali de letras, números e operações. Para ser uma equação, a gente precisa ter uma igualdade. Então, quando a gente tem uma igualdade, a gente pode encontrar o valor daquela incógnita, daquela letra. Por exemplo, neste caso, eu tenho o dobro de um número, 2x. Menos 7, 2x menos 7, é igual a 15. Com esse igual a tanto, eu consigo resolver a equação. Então, além de montar a equação, a gente resolve aí nesse caso. Como que a gente resolve? O menos 7 passará para a direita somando. 2x é igual a 15 mais 7. 15 mais 7, 22. Então, o x é 11. 11 porque fica 22 dividido por 2. 11 é a resposta, então. O dobro de um número, o dobro de 11 dá 22. 22 menos 7 dá 15. Então, esse número qual é? É 11. Montamos a equação e resolvemos. Outro exemplo. A diferença entre o triplo de um número e o dobro desse mesmo número. Como é que eu escrevo o triplo de um número? Começamos essa revisão assim, né? Lá no primeiro vídeo, transformando palavras em expressões. O triplo de um número, você não sabe qual é esse número, então você chama ele de x. O triplo dele, 3x. Então, o triplo de um número, 3x. O dobro do mesmo número, 2x. E o que eu quero? Eu quero a soma? Eu quero a diferença? O que eu quero desses números? O enunciado diz a diferença. O que é a diferença? Resultado da subtração. Ou seja, triplo de um número menos o dobro deste mesmo número é igual a 17. 3x menos 2x é 1x. Então, o x aqui é 17. O triplo de um número menos o dobro dele resulta em 17. O valor deste número será 17. Então, lembrando aí novamente que diferença é o resultado da subtração. Alice e Elisa são irmãs. A Alice tem 2 anos a mais do que a Elisa. E juntas, as idades somam 12 anos. Então, quais são as idades da Alice e da Elisa a partir dessas informações? Tem 2 idades que a gente não sabe. A gente não sabe a idade da Elisa e não sabe a idade da Alice. Se eu colocar 2 letras, até pode, mas acabaria virando um sistema de equações. A gente tem uma informação aqui que é muito importante. A Alice tem 2 anos a mais do que a Elisa. Então, eu vou chamar a idade da Elisa de x. Porque a Alice, eu sei que tem 2 anos a mais. Então, a Alice vai ter x mais 2. Então, para falar da idade de uma, o enunciado faz referência à idade da outra. Essa é a dica. Aquela outra, então, você chama de x. Para falar da idade da Alice, o enunciado se referiu à idade da Elisa. Então, chama a idade da Elisa de x e constrói a idade da Alice a partir disto. Então, eu vou dizer que a Elisa tem x anos e a Alice tem 2 anos a mais, x mais 2. Então, se dissesse o dobro, 2x. Se dissesse 5 unidades a mais do que o dobro, 2x mais 5, e assim vai. Então, a idade da Elisa, não sei, x. A Alice tem 2 anos a mais, x mais 2.
E juntas as idades somam 12 anos. Ou seja, somando a idade da Elisa com a idade da Alice, isso dá 12 anos. Então, a gente tem 2x mais 2 igual a 12. 2x é igual a 12 menos 2. 2x é 10. Então, o x é 5. O x é 5. Numa questão de prova, só fique sempre atenta à pergunta. Então, quando você acha x igual a 5, nesse caso eu não fiz uma pergunta, nesse caso era só um exemplo, né, para a gente montar a equação, estamos até resolvendo, mas fique atento ao que o enunciado pede, porque você calculou ali o valor do x. Quando você chegar aqui, você para e olha, o que eu achei? O que é o x? O x, nesse caso, para nós, é a idade de quem? Da Elisa. Então, isso aqui que eu achei é a idade da Elisa. Se a questão perguntar qual é a idade da Elisa, 5 anos. Mas a questão pode perguntar qual é a idade da Alice. Então, sempre atenta à pergunta, aquilo que o enunciado pede. A Elisa tem 5 anos, então nesse caso você pode saber que a Alice tem 5 mais 2, ela tem 2 a mais. Então, a Alice tem 7 anos. Certo? Então, sempre ficar atenta àquilo que o enunciado solicita. Logo, logo a gente faz questões de provas, justamente para ficar atento a isto também. Como é que aparece na prova, como é que a gente monta a equação e como é que a gente dá a resposta correta. Então, Alice e a Elisa, as idades serão 5 e 7 anos, totalizando os 12 conforme o enunciado tinha proposto. Outra situação. A soma de 3 números consecutivos é 54. Como é que eu escrevo 3 números em sequência, 3 números consecutivos? Por exemplo, números consecutivos, 5, 6 e 7. São 3 números consecutivos. Eu quero 3 números consecutivos que, somados, resulta em 54. Um número x. O que vem depois dele qual é? X mais 1. O que vem depois do x mais 1? X mais 2. Então, um número é x, o consecutivo dele, o sucessor dele, o que vem depois dele, x mais 1. X mais 1, o próximo vai ser x mais 2. Então, esses 3 números somados, isso dá 54. E aqui a gente tem 1, 2, 3. 3x mais 3 igual a 54. 3x é igual a 54 menos 3. 3x é igual a 51. Então, o x é 51 dividido por 3. Portanto, o x é igual a 17. O primeiro deles, então, o menor desses 3 números é 17. Quais são esses três números que somados dá 54? Quais são esses 3 números consecutivos cuja soma dá 54? O x é o primeiro deles. Achei o x, ó. X é 17. É o primeiro deles. Depois x mais 1. E depois x mais 2. Então, esses números são 17, 18 e 19. Fecha 54. Tá? Então, os 3 números são 17, 18 e 19. Se fosse uma questão de prova, qual seria a pergunta? Qual é o menor deles? Daí a resposta seria 17. Qual é o maior deles? 19. Então, depende daquilo que o enunciado vai pedir. Pensei em um número e multipliquei-o por 2. Um número multiplicado por 2. Um número que eu não sei, chamei de x. Então, esse um número. Pensei em um número x. Multipliquei esse número por 2. 2x. Subtraí 5. Menos 5. E somei o número que eu havia pensado. E o resultado obtido foi 13. Então, de novo, um número, pensei num número. Que número é? Não sei. X.
Aquele número que foi pensado é x. Multipliquei-o por 2, 2x. Subtraí 5, menos 5. Somei com o número pensado. Somei o número que havia pensado. Então, somei x. E o resultado foi 13. Então, a gente tem 2x mais 1x, são 3x. 13 mais 5. 3x é igual a 18, portanto, x é 18 dividido por 3. Então, nesse caso, a gente tem aqui x igual a 6. O número que eu pensei foi 6. E você pode experimentar. Este número 6, multiplicado por 2, subtrai 5 e soma com 6 para ver se vai dar os 13 que o enunciado afirma. 6 vezes 2, 12. 12 menos 5, mais 6. 12 menos 5 é 7, 7 mais 6, 13. Fechou o que o enunciado tinha proposto. Então, x igual a 6 é a solução deste problema. Outro exemplo. A metade de um número somada ao seu dobro é igual a 27. Então, sempre que falar um número, você não sabe que número é? Chama de x. Isso depois em outros problemas pode ser a idade da Beatriz. A idade da Beatriz, não sei qual é, chama de x. Ou se quiser usar b para a idade da Beatriz, pode ser. Então, aquilo que é desconhecido no texto, você não sabe o valor, você chama com uma letra. Uma incógnita. Um x, um a. Então, a metade de um número, esse um número eu não sei quem é. Um número é x. A metade de um número, x sobre 2, somada ao dobro desse número, 2x. Isso dá 27. Então, um número, x. Metade dele, x sobre 2. Somado ao dobro desse número, 2x. Tem que dar 27. Cuidado aqui, posso passar o 2 direto para a direita multiplicando? Nem pensar. Já falamos sobre isso aqui. Então, cuidado com esses detalhes, são importantíssimos para não errar questões. Primeiro passo, preciso igualar os denominadores. Se quiser fazer em toda a equação, do lado esquerdo e do lado direito, pode ser. Se eu fizer só de um lado, fica assim, ó, 2 dividido por 2, divide pelo de baixo sempre e multiplica pelo de cima. 2 por 2 dá 1, vezes x é x. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2x é 4x. Daí a gente tem 5x igual a 27 vezes 2. Este 2 aqui passará agora para a direita, multiplicando, e agora pode. Então, ficou 5x igual a 54. X é igual a 54 dividido por 5. Metade. Quando a gente vai dividir por 10 dá 5,4, então para dividir por 5 vai dar 10,8. 10,8 é o valor do x. Certo? 10,8 é o que nós encontramos aí como solução. A gente vai verificar se está certo este cálculo. Metade de um número, metade do x. Achei o x igual a 10,8. 10,8. E a gente vai substituir então aqui na equação. Metade de um número, 10,8, dividido por 2, mais o dobro deste número. Metade de 10,8 é 5,4, mais o dobro de 10,8 é 21,6. Tá? O dobro de 10 dá 20, o dobro de 0,8 dá 1,6, então 21,6. A dica aqui para somar é como se fosse dinheiro. Ó. Se você faz 21 mais 5, dá 26. E depois soma a parte decimal. 0,4 mais 0,6 dá um inteiro. Então, essa soma dá 27. Então, a metade de um número somada ao seu dobro é igual a 27.
Temos aqui então que o valor é 10,8. A metade de um número, então metade de um número, menos a terça parte dele é igual a 7. Então, metade de um número menos a terça parte dele igual a 7. Que número? X. Metade dele, x sobre 2. A terça parte dele, x sobre 3. Igual a 7. Outro exemplo, então. A metade de um número menos a terça parte dele é igual a 7. Que número é esse, então? A gente tem aqui a metade de um número. Não sei de novo que número é esse, então esse número você chama de x. A metade de um número, x sobre 2, menos a terça parte dele, x sobre 3, é igual a 7. Então, a gente montou a equação. A metade de um número, x sobre 2, menos a terça parte dele, x sobre 3, é igual a 7. Como a gente tem frações, a gente precisa encontrar um denominador comum para poder subtrair essas frações. Eu tenho 2 e 3, então um número que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 6 serve. A gente tem o seguinte, 6 dividido por 2 que dá 3, 3x. 6 dividido por 3 que dá 2, 2x. Igual a 7. Somente depois de fazer isso é que a gente pode passar o denominador, que era 6, para a direita multiplicando. Então, neste caso, nós teremos 3x menos 2x é 1x igual a 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Esse é o valor do x. E como exercício, pode experimentar, conferir, tirar a prova real de que esse valor de fato satisfaz a equação. Nós tínhamos aqui metade do número menos a terça parte dele. Que número a gente encontrou? 42. 42 dividido por 2 menos 42 dividido por 3. 42 por 2 dá 21 e 42 por 3 dá 14. 21 menos 14 dá 7. Fechou. Então, o valor do x é, de fato, 42. Sendo uma questão de prova, poderia marcar aí 42 é a correta. Retomando aquele exemplo lá do táxi, do custo fixo de R$10 mais R$ 2,20 por quilômetro rodado, que a gente falou lá no início dessa sequência sobre expressões algébricas. Só que nesse caso, eu coloquei um valor para a corrida, para a gente saber quantos quilômetros foram percorridos. Então, mesma historinha de antes. Custo fixo, R$10, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. E um passageiro pagou R$ 43 por uma corrida. A pergunta é, qual é a distância que esse passageiro percorreu? Como é que eu monto uma equação? A gente tem um custo fixo de R$10 mais R$ 2,20 vezes a distância. Essa é a expressão algébrica que nós tínhamos escrito no outro momento. R$10 fixo mais R$ 2,20 conforme a quilometragem. A gente faz 2,20 vezes 1, 2,20 vezes 2, 2,20 vezes 3. Então, 2,20 vezes quanto? Mais aqueles 10, para fechar R$ 43, que é o valor da corrida. Então, agora a gente tem uma equação. É diferente do que nós tínhamos lá no começo, quando eu falei desse mesmo exemplo, só que sem definir o valor da corrida. A gente tinha só uma expressão algébrica. Agora a gente tem uma igualdade. A gente sabe que 10x mais 2,20 vezes x, 10, né? R$10 fixo mais 2,20 vezes x, isso tem que dar 43, que é o valor da corrida. Equação do primeiro grau. Aquele 10 que está somando vai passar para a direita, subtraindo. 2,20 vezes x é igual a 33. 2,20 vezes x igual a 33. Então, o x é 33 dividido por 2,20. E como exercício, a gente vai fazer
todas as operações necessárias e todas as operações são importantes. Não despreze as operações básicas. Nem pensar em colocar isso na calculadora, porque não pode calculadora na prova, não pode durante a preparação para a prova. São enunciados que vão aparecer assim nas provas de verdade. Então, tudo que faz parte da solução da questão, a gente tem que saber resolver à mão. Então, chegou no 33 dividido por 2,20, a gente tem que saber fazer esse cálculo. Com tranquilidade, com segurança, com agilidade. Por isso é importante a gente relembrar e sempre praticar. 33 dividido por 2,20 vai igualar o número de casas depois da vírgula. Depois tira a vírgula. Então, primeiro passo para dividir decimais, igualar o número de casas depois da vírgula. Feito isso, tira a vírgula. Eu vou dividir 3.300 por 220. Para facilitar aqui a vida, vou tirar um zero e um zero. Vou dividir 330 por 22. Divisão normal. 33 por 22 dá 1, dá 22 e sobra 11. Já ia colocar aqui a resposta que sobrava. Então, por partes, 33 por 22 dá 1, dá 22 e sobra 11. Baixa o zero. Vai dar 5. 5 vezes 22 dá exatamente 110. Então, são 15 quilômetros. X igual a 15 quilômetros. Quando a distância for de 15 quilômetros, então, a corrida custa R$ 43. É isso que significa nesse caso. Certo? Então, um passageiro que pagou R$ 43 por uma corrida, percorreu a distância de 15 quilômetros. Exemplo lá da padaria, com café custando R$ 5,00 e cada pãozinho de queijo custando 3. Então, numa padaria, o café custando 5, um pão de queijo custando R$ 3,00 e eu, Prof. Dani, comprei um café e alguns pães de queijo. Olha o que eu coloquei no enunciado. Café custando R$ 5,00, pão de queijo custando R$ 3,00 a unidade. Fui lá e comprei um café e alguns pães de queijo. Você não sabe quantos, mas foi um café. E eu paguei o total de R$ 17,00. Quantos pães de queijo, então, eu comprei? Eu, Dani, comprei um café. Então, fui lá e comprei um café. E quantos pães de queijo? Não sei. X pães de queijo, vou colocar aqui. X pães de queijo, porque eu não sei quantos, né? Você não sabe quantos. A pergunta é justamente essa. Quantos pães de queijo? E custou um valor de R$ 17,00. Então, o que o enunciado propõe? A gente tem que entender o enunciado. Comprou um café. Bom, o café eu sei quanto custou. E alguns pães de queijo. Daí eu não sei quantos. Mas eu sei que cada pão de queijo custa R$ 3,00. Cada pão de queijo eu sei que custa R$ 3,00. Então, aquele café custou quanto? 5. Nessa padaria, o café custa R$ 5,00. Então, R$ 5,00 do café, mais. Quanto de pão de queijo? Se comprar um pão de queijo, a conta é 3 vezes 1. Porque cada pão de queijo custa R$ 3,00. Se comprar 2 pães de queijo, a conta é 3 vezes 2. Se comprar 4 pães de queijo, a conta é 3 vezes 4. Se comprar 5, 3 vezes 5. Se comprou X pães de queijo, a conta é 3 vezes X. E isso tem que dar 17. Ou seja, uma equação do primeiro grau e agora a gente resolve. 17 menos 5 dá 12. 3x é igual a 12, então o x é 12 dividido por 3, o x é 4. Então quer dizer que 4 pães de queijo mais um café totalizam aquele valor de R$ 17,00. Tá? Então, no caso aqui, um café custa 5, mais 4 vezes R$ 3,00 do pão de queijo. 4 vezes 3, 12 de pão de queijo, mais 5 do café, fechou o valor da conta de R$ 17,00. Daniela tem na carteira
9 cédulas. Algumas de 20, outras de 50 reais. Totalizando 240 reais. Vamos montar uma equação para isso? Uma não, duas equações para isso. Quantas cédulas de 20? Não sei. Vou chamar de X o número de cédulas, de notas, de 20 reais. Então, a gente não sabe quantas notas de 20. Se você não sabe quantas, você chama de X. Não sei quantas notas de 50. Então, eu vou chamar de Y o número de cédulas de 50 reais. Certo? Então, começa assim. O enunciado fala em tantas cédulas, umas de 20 reais, outras de 20, eu não sei quantas de cada. Se eu não sei quantas, eu vou chamar de X e Y. Primeira informação, quantas cédulas eu tenho? Eu, Daniela, tenho. Daniela tem 9 cédulas na carteira. 9 cédulas quer dizer que somando as notas de 20 com as notas de 50, o total de notas tem que dar 9. X notas de 20 mais Y notas de 50. O número de cédulas é 9. Então, somando todas as notas, não em dinheiro, não quanto de dinheiro eu tenho em reais. Estou contando as cédulas. Eu tenho X notas de 20 reais e tenho Y notas de 50 reais. Então, ao todo, eu tenho 9 notas. Somando as notas, eu tenho um total de 9 notas. O valor em reais, como é que funciona? 20 reais. E eu chamei de X a quantidade. Se eu tivesse duas notas de 20, a conta seria 20 vezes 2. Se eu tivesse 3 notas de 20, a conta seria 20 vezes 3. Se eu tenho X notas de 20, que é o caso, tenho X notas de 20 reais. Então, a conta é 20 reais vezes X. O valor vezes a quantidade. Mesmo raciocínio com as cédulas de 50. Uma nota de 50, 50 vezes 1. Duas notas de 50, 50 vezes 2. 3 notas de 50, 50 vezes 3. 4 notas de 50, 50 vezes 4. Y notas de 50, qual é a conta? 50 vezes Y. E isso totaliza 240 reais. Só que agora a gente tem um sistema de equações. Então, isso aqui já é um sistema de equações. E para resolver um sistema de equações, a gente precisa usar ou o método da substituição ou o método da adição para encontrar os valores do x e do y. Então é diferente de resolver uma equação sozinha, como a gente fez por enquanto. Então aqui nesse básico, a gente para por aí. A gente montou o sistema, a gente equacionou, a gente transformou de palavras para equações, mas a gente ainda não vai resolver. Tá? Então, para resolver, vou deixar anotado aqui, você pode usar método da substituição. Isola numa equação e substitui na outra. Ou pode usar o método da adição. Então, você pode até como exercício tentar resolver esse sistema. Não é o objetivo desse vídeo, mas você pode resolver o sistema. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Pode deixar nos comentários, pode chamar, que eu oriento, que eu ajudo na correção desse sistema também. Mas a gente já é um pouco além do que está proposto aqui para esse vídeo. Então, neste momento, a gente queria equacionar, traduzir do texto para a linguagem matemática. Montar as equações a partir dos enunciados. Um tipo de situação que envolve equações e que já é resolver equações em prova são esses com figurinhas, que podem ser caretinhas, formas geométricas, flores, cogumelos, estrelas, enfim. E envolvendo operações de soma, subtração, multiplicação. Então, para inspirar, para te dar uma noção de como é que você usa isso em questões de prova,
Eu separei esse enunciado aí de uma prova da Fundatec, que traz a seguinte informação. Analise a figura abaixo. Então, a gente tem ali caretinhas com formatos diferentes e os resultados. A pergunta é o resultado da última operação. Então, ali com caretinhas. Mas quando a gente trabalha com equações e x, y, z, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Eu tenho aqui 3 caretinhas iguais, ó. 3 caretinhas iguais redondinhas. Isso dá 30. É a mesma coisa que escrever assim, ó. X mais x mais x é 30. 3x é 30, então o x é 10. Então aqui eu tenho 10, 10 e 10. Não precisa colocar x, tá? Só estou mostrando que quando a gente trabalha com equações, pode ser com x, y, com outras letras, com b e c, mas também pode ser com figuras. E algumas provas mais recentes, principalmente da Fundatec, trazem como é esse exemplo que eu coloquei aqui. Então, as 3 caretinhas ali redondinhas, 10 mais 10 mais 10 para fechar os 30. Achou o valor dessa caretinha? É 10. Então, essa primeira aqui é 10. Daí, a gente tem outras 2 em formato de triângulo para fechar 20 depois. Então, o que a gente tem que entender disto? Eu já tenho 10 ali do círculo. Já tenho 10 aqui dessa primeira caretinha. Essas outras 2 somadas tem que dar 20. Então, a gente tem aqui que cada triângulo, então cada círculo, cada caretinha aqui de círculo, vale 10. Cada caretinha de triângulo vale 5. Por que vale 5? Porque aqui eu tenho 5 deste, mais 5 deste, 5 mais 5, 10, mais 10 para fechar os 20. Daí, na próxima linha, o que a gente tem? Os 2 triângulos, cada triângulo valendo 5. Então, 5 mais 5 dá 10. E a gente tem aqui uma outra figura com 5 lados, um pentágono. Então, a gente tem ali uma outra figura que tem 5 lados, com um olho também e uma boca, um bocão. Isso vai valer 15. Por que vale 15? Porque o total aqui tem que ser 25. Então, eu já tenho 5 mais 5. 10. 10 para fechar os 25, faltam 15. Então, a conta que a gente fez aqui foi 25 menos 10, por isso aquela figura vale 15. A pergunta é o resultado da última operação, aquela última linha. Então, a última operação, o quanto vale? Essa última linha dá conta qual é o resultado. Quanto vale o círculo? A caretinha de círculo vale 10. Mais a caretinha de triângulo vale 5. Mais a caretinha de pentágono vale 15. Aqui a gente tem um total de 15 mais 5, 20, mais 10, 30. Então, podemos marcar aqui letra C de casa, C de coração, é a correta nessa questão. Só uma observação aqui sobre esse tipo de enunciado. Cuidar a ordem das expressões. Neste caso, neste exemplo, nós só tínhamos soma. Aqui, quando a gente foi resolver a última linha, era soma, ó. Tudo soma. Então, não tem problema. Se eu fizer 10 mais 5, 15, 15 mais 15, 30, tá certo também, porque era uma soma. Mas o cuidado aí é que se a gente tiver uma multiplicação ou divisão, primeiro a gente resolve multiplicação e divisão para depois fazer a soma ou subtração. Então, só esse alerta, esse cuidado. Uma questão igualzinha a essa, se eu tiver soma e multiplicação, primeiro se faz a multiplicação para depois fazer a soma. Certo? Relembrar aí expressões numéricas. Então, encerramos com essa questão, a gente encerra esse vídeo. E em breve a gente se encontra aqui para resolver equações do segundo grau. Relembrar a fórmula de Bhaskara e também as relações de soma e produto das raízes. Até a próxima! ESPM, realizando sonhos, construindo um futuro.